E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Bora lá? Transportes, né? Está na nossa apostila 8. Eu esqueci de colocar a aula. Se eu não me engano, acho que é a aula 27. Mas enfim, parte então de Geografia do Brasil, beleza? Então, ó, os transportes, os modais de transporte, eles são uma característica de um país que são muito importantes, né? Só de você observar a malha, né, a matriz de transporte de um país, você consegue caracterizá-lo rapidamente, tá bom? Então, a gente tem principalmente ideias de como você escolhe um modal, qual que é o mais eficiente, tudo mais, né? Então, logicamente que estudar os transportes é basicamente você estudar a evolução da humanidade. Então, desde o período da criação da roda, a gente tem uma evolução muito grande, toda ela gerada ou no mínimo impulsionada pelos modelos, então, ou tipos aí de transportes, né? Essa imagem, né, a chegada dos portugueses no Brasil. Então a gente tem, inclusive nesse momento aí, digamos, a evolução de um meio de transporte, né? As caravelas, então, que geraram essa possibilidade aí das grandes navegações. Logo depois disso, a gente tem a primeira revolução industrial, desenvolvimento do motor a vapor, né, do trem a vapor, gerando também uma nova era de evolução, né? Porque se você for pensar, basicamente, antes do trem, a única forma que você tinha para se locomover no continente, no território, era andando a pé, ou a cavalo, ou em uma charrete, uma carroça, né? E então era bastante sofrível, né? Você falar que ia fazer uma viagem ou coisa do tipo. Por isso até que a ideia de turismo não existia nesse período, né? Você até pode ver, tipo assim, né, na Bíblia, Maria foi visitar sei lá quem, fica um mês, 2 meses, porque tem que valer a pena, porque senão, meu amigo, é só sofrimento, né? Então viajar não era uma ideia boa, não era uma coisa legal. Por exemplo, o único imperador que vai para suas colônias é o Dom João VI, mas ele não foi porque ele queria, ele foi porque senão ele ia morrer, né? Então a gente tem aí a história do homem extremamente relacionada com a evolução dos meios de transporte, né? Então toda evolução ou revolução vai trazer junto com ela mudanças aí nos padrões de locomoção do ser humano no mundo, beleza? E principalmente isso é muito notável, né, com essa imagem aí do David Harvey, que é a compressão espaço-temporal. A compressão espaço-temporal é a redução que você vai ter psicologicamente do mundo, que na verdade é o aumento da nossa eficiência para percorrer as distâncias do nosso planeta. Então, se a gente for comparar a velocidade de uma carruagem, de um barco à vela, com a velocidade de uma locomotiva a vapor, ou de um barco a vapor, meu, é um absurdo. E da mesma forma, se você for comparar os jatos de passageiros aí, né, a diferença de velocidade, até de percepção do mundo, é muito diferente. Então, se você for analisar, no período lá das grandes navegações, o mundo era imenso, né? Muito, muito grande. E hoje, para nós, o mundo, com os nossos aviões com turbinas aí, né? Até os turbohélices, né? O nosso mundo é muito menor. É muito menor. Porque se você imaginar assim, ó, que há 50 anos atrás era muito difícil você sair, por exemplo, de Marília e chegar até São Paulo. Você, por mais incrível que pareça, você tinha mais opções, né? Você poderia ir de trem, por exemplo. Mas se você for pensar, a viagem em si ela era muito pior, muito mais sofrida, né? Hoje nós temos rodovias com melhores condições,
automóveis muito, muito melhores, né? Portanto, para a gente o mundo diminui bastante, né? Vamos deixar bem claro que a gente está falando de locomoção de pessoas, de material, né? De produtos e coisas do tipo. Não é quanto à informação. Para informação, o mundo desapareceu. Não existe mais distância para informação, né? Então, logicamente que quando a gente compara, deixa eu só voltar para você não se perder aqui, quando a gente compara os países, então, a gente vai conseguir observar uma diferença na evolução. Como eu disse para vocês, as revoluções industriais, elas trazem consigo transformações também nos transportes. E principalmente a gente vai conseguir observar essa diferença de país para país, né? Se você pega um país desenvolvido, ele vai possuir muita intermodalidade. O que é intermodalidade? Intermodalidade é a variação e conexão, né, das possibilidades de transporte, né? Por exemplo, se você for pensar aqui no Brasil, você quer ir para São Paulo, você pode ir como? Você pode ir pelo transporte rodoviário ou então pelo aeroviário. Só dois, né? Se você quisesse de trem, não dá. Se você tivesse um trem de alta velocidade, por exemplo, seria mais uma outra opção, né? Então, logicamente que nos países desenvolvidos essas possibilidades existem, elas são reais. E aí, por isso, eu coloquei uma imagenzinha, né? É o sistema metroviário de Londres, isso é na cidade de Londres, tá? Nenhuma dessas linhas aí é uma rua ou rodovia. Todas elas são exatamente da malha metroviária, né? Então você pode ver que é um absurdo, é muita coisa em uma cidade só. Tanto é que existe um mundo à parte em Londres, né? O chamado sub, como eles chamam por lá, é extremamente utilizado, né? Desde pessoas pobres a pessoas ricas utilizam o sistema metroviário de Londres. Por quê? Porque é muito eficiente, muito, muito eficiente, né? Se São Paulo tivesse um sistema desse, com certeza o trânsito em São Paulo teria outra cara, outras características, né? Então, logicamente que nos países desenvolvidos a questão é muito, muito diferente. E essa intermodalidade ela acaba deixando mais rápida, né, a sua locomoção, acaba reduzindo custos, ou seja, vale muito a pena investir, né? Quando a gente faz a comparação, né, essa aqui é a comparação mais básica de todas, tá? É você pegar 5 litros de combustível e ver quanto o modal vai conseguir andar. Então, se a gente fizer essa comparação assim, nua e crua, sem pensar em tempo, valor da mercadoria, o que que dá? Essa primeira imagenzinha aí, que é meio estranha, né? É um navio. Então, esse aí é o hidroviário. O hidroviário, portanto, é o mais eficiente de todos. Se você pensar em 5 litros de combustíveis, ele vai conseguir andar 500 quilômetros, né? Se eu pego e faço essa comparação aí com o modal ferroviário, que é a segunda imagenzinha, vai dar 333 quilômetros, né? Muita coisa também. Se eu penso no transporte rodoviário, vai bater 100 quilômetros, então 5 litros de combustível por tonelada. E o menos eficiente de todos seria o aeroviário, né? 6,6 quilômetros. Ou seja, depende muito do que você vai transportar. Por exemplo, dá para transportar passageiros de navio? Sei lá, né? Só se os caras não tiver com a menor pressa de chegar. Só se for um cruzeiro, né? Aí rola, aí vai. Por quê? A gente nota que atualmente o grande aumento aí é do aeroviário, porque mais pessoas usam, mais pessoas precisam de agilidade, de sair de um lugar e chegar em outro de modo muito rápido, né? Então daí depende o que você vai transportar, beleza? E logicamente
o tipo de produto que você vai transportar. Tipo assim, se você for transportar pelo modal hidroviário, a melhor coisa para você transportar são minérios. Né? Minério tem que ser transportado pelo hidroviário, se tiver a possibilidade, porque também vale a pena salientar, né? Não dá para você construir uma hidrovia. O preço seria um absurdo, né? Para você pegar esse dinheiro, esse investimento aí de volta, ia demorar muito tempo, né? A matriz de transporte aqui, ó, comparativa entre diversos países, né? Dito que o hidroviário é o mais eficiente, né? Vamos então às comparações. Na Rússia, ó, transporte ferroviário é a grande maioria, né? E isso é interessante, é notável, porque seria tipo assim, ó, todos os transportes, transporte de tudo, né? De minério, de pessoas, de sei lá, de correio, de tudo quanto é coisa, né? Você joga aí então e divide. O Canadá 46% ferroviário, 43% rodoviário e 11% hidroviário. Austrália, 43% ferroviário, 53% rodoviário, né, e 4% hidroviário. Vale até a pena chamar a atenção da Austrália, porque tem só 4% hidroviário. Gente, porque a Austrália é um baita de um deserto, né? Não tem tanto rio assim. Os Estados Unidos bem divididinho, ó, 43% ferroviário, 32% rodoviário e 25% hidroviário. A China, 37% ferroviário, 50% rodoviário e 13% hidroviário. Antes de falar do Brasil, observe uma coisa: todos esses países têm características próximas, principalmente quanto ao tamanho, né? De todos esses aí, ó, de um modo geral, Austrália e Brasil serão os países mais planos, mais bonitinho, então, para você utilizar. Agora, note o Brasil, ó, 24% ferroviário, lastimável, uma vergonha isso, né? 62% rodoviário, muito transporte rodoviário, e 14% hidroviário. Cá entre nós, vergonhoso o índice também de transporte hidroviário. Por quê? Porque o Brasil está entre os países que possuem a maior quantidade de rios do mundo, né? Por que você não utiliza isso? Por que você não aproveita? Bom, a gente vai ver, né? Os subdesenvolvidos, então, eles são dependentes do modal rodoviário. Beleza, e por que isso acontece? Vamos então falar do modal rodoviário, né? Antes de mais nada, é o último asterisco aí, ó, tá? Por que os países subdesenvolvidos dependem do modal rodoviário? É o lobby. Lobby é pressão, então, de um grande número de interessados nisso. Mas vamos por partes, né? O modal rodoviário, então, é utilizado bastante como transporte pessoal. Então, as pessoas no seu cotidiano, elas tendem sempre ao transporte rodoviário, né? E o transporte rodoviário nem sempre foi aí a principal opção. Tipo assim, ó, esse é o primeiro carro, né? Com um motor a vapor, você bem pode ver que nem volante ele tem. Então, putz, mas é mais fácil fazer uma bicicleta, né? Perceberam isso rápido. Perceberam isso rápido, pelo menos, né? Mas a grande questão, até a grande importância do Henry Ford, está exatamente em colocar na cabeça do homem que o carro seria o seu melhor amigo para transporte pessoal. E como que o Ford vai fazer isso? Criando o primeiro carro popular, né? Um carro então com preço acessível e tudo mais, que joga o homem na dependência do automóvel, né? Do transporte rodoviário, né? Uma das questões do transporte rodoviário, eu não sei vocês, mas eu gosto pra caramba de ficar vendo aqueles vídeos de acidente e tudo mais, porque são acidentes muito absurdos, né? Ô, cara, será que ele deu sorte? Tem duas observações para ver se deu sorte ou não, né? Um cara bateu na polícia, esse não teve a menor sorte, né? E agora, o outro que estava aqui andando, né? Parece até aquelas tiazinhas.
Você parece japonesinha, né? Com aquele chapéuzinho. Mas, mano, olha isso. Né? E tem muito vídeo desse. Principalmente agora que boa parte dos países, né? Já caiu tanto o valor de uma câmera que eles colocam nos carros. Então você faz o seguro e daí o seguro coloca a câmera no carro para saber, tipo assim, se o cara bateu, se ele estava errado, se ele estava certo, né? É, e daí você tem então programas inteiros só de acidentes. Ou seja, um dos problemas do carro é exatamente o número de acidentes, a quantidade deles, né, gerando os engarrafamentos, né? Mas logicamente que o número só vai tender a crescer. Isso aí, ó, são as 90 marcas, né? Aí 90 marcas aí ao redor do mundo, até meio que de modo aleatório. Mas eu digo para vocês uma coisa muito simples. Na China tem mais de 90 marcas de carro, ou seja, tem mais de 90 fabricantes de carro, né? Então, lógico que é um número muito grande. O homem caiu nas graças mesmo, né, do homem, o carro, e não vai sair, né? Não vai sair. Até, olha só isso aqui, ó, Tesla, né? O Tesla é o principal fabricante hoje de carros autônomos. Mas é aquela coisa, o carro é autônomo, mas mesmo assim ele não se compara com transporte coletivo, né? Com trem ou coisa do tipo, né? Então, tipo assim, a gente já tem a tendência até para nossa evolução, para o nosso próximo passo, para a gente continuar cada um dentro do seu carro, né? E uma outra questão é o número de usos de automóveis, né? Então, o modal rodoviário ele é bastante complexo, a gente usa muito porque, meu, tem muito tipo, né? Essa imagem aí traz alguns tipos, né? A gente não tem aí 100% deles, mas enfim, a gente tem então adaptações para tudo quanto é coisa. Né? Por exemplo, aí nessa imagem não tem nenhum caminhão guincho, né? Mas então, logicamente que tudo que nós precisamos, ou para quase tudo, existe um tipo de automóvel próprio para aquele uso, para aquele serviço, para aquele trabalho, para um determinado fim, né? E também a gente tem a questão de entre os modais aí de transporte ele ser o mais acessível, o mais barato, né? Só para que, opa, peraí que eu comi bronha aqui. E daí o que acaba acontecendo? Devido a esse grande uso, essa grande força, essa grande presença, né, até dentro da própria história do Brasil, a gente tem muito visível, muito notável por que esse setor ele consegue criar um lobby muito forte. Por que o seu avô poderia ir para São Paulo de trem e a gente não pode? Bom, exatamente porque o governo brasileiro entrou num programa de desconstrução das ferrovias. Falei, meu, mas quem inteligentemente pensou isso? Bom, na verdade é uma jogada que começou com o JK, né? Mas ela se manteve e se aprofundou no passar dos anos. Que é aquela ideia dos 50 anos em 5, uma delas foi trazer os automóveis de modo definitivo aqui para o Brasil. Né? Porque se você quisesse comprar um carro Volkswagen, você tinha que comprar da Alemanha. Né? Então o preço que ele chegava aqui era um absurdo. Né? E daí o que vai acontecer? Para que essas montadoras viessem, né, o nosso glorioso JK teve que prometer isso. Falou, não, ó, no plano meu de investimento dos transportes não tem trem, não tem hidrovia, tá? É rodovia e carro. Tanto é que você pode ver que ele não estava mentindo que Brasília ele construiu para as pessoas andarem de carro. Se você for alguma vez na sua vida para Brasília, minha Nossa Senhora, você vai ver o que é arrependimento. Você tem que chamar um Uber para cruzar uma avenida. Porque, meu, as pistas, tipo assim, as avenidas são tudo com 6 faixas. É uma coisa absurda. Você vai atravessar uma avenida, você tem que atravessar 12 faixas. Sabe? Bate um desespero até. Né? Mas não tem congestionamento. Minha nossa, mas a pessoa tem que ser um atleta, né? Então, logicamente que
Nos países subdesenvolvidos, vai ocorrer o lobby das montadoras. Eu vou só colocar essa imagem para você entender. Isso aqui, ó, é uma imagem que tem várias montadoras, não são montadoras, né, mas são revendedoras de peças e partes de carros. Presta atenção. Tem a Lubrax, a 3M. Se você olhar em linha, né, aqui ó, Lubrax, YPF, Total, Nakata, Philips e tudo mais, eles trabalham praticamente no mesmo setor, né? Pode ver aqui, ó, essa aqui é a parte de som, né? Ó, Buster, né? JVC, Kenwood, Selenium, Bomber e aí vai, né? Eu gosto dessa aqui, ó, Taramps, parece que faz tipo o repique. Mas então a gente tem muitas e essas aí são só peças. Agora pense nos postos de combustíveis, nas empresas que são nas empresas, nos acionistas dos pedágios, né? Os postos de combustíveis que ficam parados na pista, né? Não vou nem citar nomes, mas enfim, existe uma estrutura muito grande. Os revendedores de pneu, os borracheiros, mecânicos e tudo mais, um grande setor então está atrelado ao nosso setor rodoviário, beleza? Por isso, vou contar um segredo aqui para vocês. Por isso esses caras vão investir bastante na campanha de deputados, de senadores, já que é para deixar garantido que eles não vão desenvolver nenhum projeto com essas características, né? Quais características? Por exemplo, construir ferrovias, né? Falando, não, pelo amor de Deus, falou ferrovia, você já levanta a mão e fala, eu sou contrário, né? Não sei se vocês acreditam nisso, mas os políticos no Brasil, sim, eles se vendem, né? Então, logicamente que é por isso que a gente vai ter esse lobby aí tão grande. Só para você notar, um dos grandes interessados em manter o transporte rodoviário de modo majoritário são as construtoras. Quanto que você, tipo assim, faz a seguinte experiência, né? Estamos próximo da eleição, é notável. Mas na eleição para presidente, sempre o presidente que está no cargo, mano, ele sai socando dinheiro. Socando para governador, então, né? Os governadores do estado de São Paulo já tem histórico, né? Os caras reformam pista que não precisa de reformar. E daí você vai somando as placas, vai vendo as placas de quanto ficou de obra, né? É um absurdo. As construtoras socam dinheiro nas campanhas, né? E fica aquela coisa, falando, já tá ligado. É reformar pista sempre e nada de ferrovia ou hidrovia, né? Deixa o pau quebrar. Beleza. As vantagens e desvantagens do modal rodoviário. A vantagem, ó, a carga é simples. Para você colocar a carga em um caminhão, em uma Kombi ou qualquer coisa, é bem tranquilo. Pense também nas entregas tipo o iFood, né? Muito, muito fácil. É bastante adaptável, né? As entregas dentro da cidade e tudo mais é o melhor que tem. O baixo investimento para você comprar um caminhão é bem mais barato do que você comprar um trem, por exemplo, né? Construir uma ferrovia. Acessibilidade, essa aí é a questão. Se você compra alguma coisa, o cara pode vir de moto e entregar tipo, na porta da sua casa. É o único modal que dá essa possibilidade. Muito fácil de contratar e pouca burocracia também, né? Se você for contratar um caminhão para fazer uma mudança, por exemplo, você liga para o cara, fala o preço, já era, foi, fechou, né? E também a gente tem a flexibilidade no percurso. Tipo assim, se você está indo em uma rodovia, fala, não, ó, teve um acidente ali, alguma coisa, você conseguir desviar, voltar, né? Tudo isso é possível. As desvantagens, a manutenção da pista e dos veículos, caro, muito caro, né? Só se você pensar o IPVA, pagar pedágio e tudo quanto é coisa, não é à toa que tem muita gente optando por não ter um carro, né? Imagina, se você morasse em São Paulo, meu, seguro de um carro em São Paulo é um valor absurdo, absurdo, porque acontece muito acidente. E aí a seguradora vai lá e faz esse cálculo, né? Para ver, digamos assim, quanto que as pessoas têm que pagar no total para valer a pena o negócio, né? O valor do combustível.
Não precisa nem tecer comentários. Pedágios, né? Você vai viajar, que nem você sai daqui e vai para São Paulo, fica o mesmo valor de combustível e de pedágio. É um absurdo. Acidentes e roubos, né? Como se não bastasse os acidentes, você ainda tem a grande possibilidade de roubo de carga, o roubo do próprio carro, né? Baixa capacidade de carga também é uma questão notável, porque dependendo do que você vai transportar, tipo, você precisa de contratar alguns caminhões, né? Então já não vale a pena. E, logicamente, os congestionamentos. Caso antigo no Brasil, né? Muito, muito antigo. Tem foto em preto e branco de congestionamento do Brasil, né? Fala, mano, mas nem tinha carro para dar congestionamento. Fala, não, mas aqui a gente é profissional, a gente gosta, né? Congestionar é com a gente mesmo. E vamos para o modal ferroviário, né? O modal ferroviário que trouxe aí a primeira mega evolução, né? Para transporte no continente, né? O primeira pessoa a ser chamada de milionário, na verdade não foi chamado de milionário, mas a primeira pessoa a ser tida tipo assim como esse cara é o cara mais rico que tem aqui de todo mundo, né? Era o Vanderbilt, que era dono do monopólio ferroviário nos Estados Unidos, né? Então, logicamente que criar ferrovias acabou gerando bastante lucro, né? Isso aqui, ó, é uma obra que foi financiada aí pelo Barão de Mauá, é a rodovia Santos-São Paulo, né? É uma obra bastante cara, mas a necessidade era tão grande, era tamanha que essa obra aí, ó, ela se paga várias vezes, né? Várias e várias vezes, né? A gente tem também outras características que vão estar relacionadas com o modelo de economia do país. Por exemplo, essa é a nossa malha ferroviária atual. E dá para bater o olho nisso e observar que, meu, ela quer chegar num ponto para extrair a produção e levar para um porto, né? Então você bem pode ver, tipo assim, ó, isso aqui é Santos, né? Abarrotado aqui então, né? Todo mundo querendo ver. Ô, oh, louco, errei feio, Santos. Santos está aqui, ó. Isso aqui é o Rio de Janeiro. Santos está aqui, né? E, meu, até interessante que eles não colocaram aqui, porque não é nenhuma dessas ferrovias aqui, né, que é responsável desses consórcios aí de ferrovias. Mas o que, que você consegue notar? Você consegue notar então que nós temos ferrovias que vêm para o interior e buscam o porto, né? Não são ferrovias de conexão, tá? A ideia aqui é extrair, por exemplo, ó, essa aqui, a estrada de ferro de Carajás, né? Vem aqui para São Luís, né, no porto, e é exatamente para extrair minérios. Né? Aqui também outro exemplo, ó, você vem, puxa para o porto e já era. Beleza? Deixa eu tomar um gole d'água que eu tô ficando rouco. Então, nos países desenvolvidos, a gente tem uma malha que é completamente diferente. Note você ó, que a malha de São Paulo já foi maior do que ela é hoje. Né? Essa aí é uma representação das ferrovias no estado de São Paulo no período do café. Então você bem pode ver ó, que todas essas malhas aqui se subdividem e tudo mais, tá, mas no final das contas elas se simplificam até chegar no Porto de Santos. Né? Então, essa aqui seria a junção mais importante que a gente teria no Brasil. No momento do café, essa é a que ganha do Brasil, com certeza. E daí, quando nós observamos a do Brasil e vamos comparar com a China, por exemplo, nós vemos uma grande diferença. Então, Estados Unidos, inacreditável, né? A Rússia, tipo assim, você pode bater o olho aqui na Rússia e falar assim, nossa, mas aqui, né, o que que acontece aqui com essa região? Mano, essa região aqui é a Sibéria, não tem quase ninguém morando lá, né? Nem urso consegue morar lá, de tão frio que é. Mentira, os ursos moram lá de boa. Então, pode ver que países grandes eles terão uma tendência a ter bastante ferrovias. A China fala, nossa, por que não tem ferrovia aqui? Putz, porque aqui também não tem quase ninguém. Aqui é o deserto de Gobi, né?
Então, na região mais urbanizada, com maior número de pessoas, sim, tem bastante ferrovias. E olha o Brasil, ridículo, né? Não dá para fazer uma comparação efetiva e eficiente. E isso aqui é um mapinha das ferrovias nos países. Vale a pena ressaltar. Nesse mapinha aí nem dá para você mostrar tipo assim a malha metroviária desses países, né? Olha a Europa, gente. Olha isso aqui, não dá para ver. Olha a Alemanha aqui, parece uma bola preta, né? Olha aqui na região da Inglaterra, Estados Unidos, né, o sudeste, o nordeste dos Estados Unidos, ó, nossa, fechado. Fala, aqui não tem muito. É lógico, isso aqui é um deserto, né? Então, logicamente que nos países desenvolvidos você tem uma grande presença do modal ferroviário. E o detalhezinho é, a gente, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um preconceito, né? Porque quando a gente fala de trem, a gente imagina aquele negócio velho, feio lá, estranho, né? Mas você precisa se lembrar que existe a evolução dessa bagaça, né? Esse aí, como é que é? Eu esqueci o nome, não vou nem tentar. Acho que é Shinkansen, um negócio assim que eles chamam no Japão, é o trem-bala. Esse aí é o trem-bala mais famoso do mundo. Como é que funciona o trem-bala? Bom, você pode ver, na verdade não dá para ver muito bem, mas o trem-bala ele é o chamado maglev, né? Então é um trem que é magnetizado e ele levita, ou seja, esse trem nesse momento aí, ó, que deve estar mais ou menos uns 600 km por hora, ele não toca os trilhos, ele funciona exatamente igual um imã, né? Que você tenta colar ele e você não consegue. Só que é lógico que esse é um imã elétrico, né? Então o que você tem? Na verdade, você tem todo um sistema que faz o seguinte: você deixa ele aqui, né? Acho que são as polaridades iguais, né? Que não se colam, e daí aqui na frente você muda. Aí ele está levitando, ele vai. E daí o que você faz? Você vai mudando, tipo assim, ele quase chega toda vez, né? É quase igual aquele esquema de você colocar o milho na frente do cavalo, sabe? O cavalo vai tentando pegar e anda. É mais ou menos isso, mas imagina que o cavalo consiga correr a 600 km por hora, né? Então, esse sistema aí é extremamente eficiente. Se você for pensar num trem que anda 600 km por hora, não dá uma hora Marília-São Paulo, né? Ou seja, outro universo, outro universo. E se você for pensar um trem nem tão moderno hoje que consiga atingir uma média de 100 km por hora, meu, Marília, São Paulo, você vai fazer muito mais rápido do que se você for de carro. Você até pode pensar, não, mas de carro eu ando mais que 100 por hora. Você anda, mas você tem que parar em pedágio, você tem que abastecer, você tem que fazer uma série de coisas. E outra coisa, quando você estiver chegando em São Paulo, vai ter engarrafamento, né? Vai ter congestionamento, né? Ou seja, muito se evoluiu e países tais como o Brasil não acompanharam essa evolução, pararam, né? Pontos positivos e negativos do modal ferroviário. As vantagens, ó, alta capacidade de carga. Meu, dá para você colocar a carga de uns 500 caminhões em um trem de grande porte, né? Baixo custo por quilômetro, como a gente viu, segundo mais barato. Poucos acidentes, né? São bastante raros acidentes com trens. Ocorrem, enquanto o outro animal, tipo o homem mesmo, atravessa com o caminhão nas linhas, né? Gente, o negócio é o seguinte: o futuro, a automação, ela vai atingir a gente de um jeito que a gente nem entendeu. Por quê? Porque a coisa menos eficiente para dirigir um carro é o homem, né? Que bom que a gente conseguiu criar tecnologias que possam nos substituir, porque a cagada do negócio é o homem, né? O homem bebe, o homem não presta atenção, o homem dorme, ou seja, não é boa ideia. Tanto é que o que não tem acidente, o homem só acelera ou freia, né? Enfim, ele é constante, né? Ele independe de chuva, frio, tempestade, enfim, ele não vai passar dentro da poça d'água ou coisa do tipo. Ele é muito pouco poluente, até por conta da sua eficiência, né? A manutenção é simples, é um pouquinho demorada, mas é simples, né? E não tem congestionamento. Desvantagens.
horários inflexíveis, ou seja, se o trem tem que partir naquele horário, ele tem que partir. Por quê? Porque só tem uma ferrovia, né? Inviável para curtas distâncias. Então, se você quiser transportar alguma coisa de Marília a Bauru, na verdade, o tanto de tempo que você vai perder para carregar, porque você tem que levar a carga até o trem, carregar ele para depois ele sair. Né? Então, já que você já teve que carregar no caminhão, já vaza, vai reto, que já é mais fácil. A carga e descarga são demorados. Né? Outra coisa que é interessante é que dependendo do que você for carregar, você vai precisar de vagões especializados e coisas do tipo. Né? É quase impossível você atingir a lotação de um trem em um único ponto. Então, daí ele sai da cidade, para em outra, depois ele para em outra, né? E demora bastante para carregar. Beleza? Por isso que é sempre bastante interessante você transportar produtos que não sejam perecíveis. Né? Aqui pro Brasil poucas ferrovias. Né? No Brasil a gente tem um grande problema, que é o seguinte: como foi um negócio bastante rentável a construção de ferrovias, e o Brasil não tinha nada de ferrovias, a gente vai ter empresas diferentes construindo ferrovias no Brasil. O problema do Brasil se você pegar as diferentes ferrovias do Brasil, elas têm bitolas diferentes. O que vem a ser a bitola? Bitola é a distância entre as rodas do trem. Né? Então, você tem bitolas que obedecem uma metragem, outras bitolas que são mais largas, né? Então o trem não vai conseguir andar, porque não dá para você diminuir ou aumentar a distância dos eixos ali do trem. Né? Ela é uma só, não tem como você adaptar isso. Beleza? E aqui no Brasil a gente tem várias diferentes. Né? Outra questão é que tem pouca acessibilidade, ou seja, não dá para você pedir uma pizza e o cara vir entregar para você de trem. Né? Então ele vai depender de outros modais para carga e descarga. Então, tipo assim, o trem chegou, beleza. Chegou ao final o transporte do produto? Não, você precisa continuar. Né? E a outra desvantagem é que ele possui uma rota fixa. Lógico, é o trilho. Né? Beleza? Então, senhores, achei sensacional essa imagem. Tipo, quem corre mais? Né? Eu fico com o Bolt. Então, senhores, bons estudos aí para vocês. Beijão e até mais. Tchau, tchau.